Bom, então, pessoal, explicando aqui a nova estrutura da estratégia, a gente não buscou reinventar as coisas, mas sim fazer alguns ajustes para que a gente consiga ter mais resultado. Aqui em cima, né, o foco dessa mudança é mais nas campanhas de depilação a laser, que é o que mais nos traz resultado normalmente, que é a fatia maior do faturamento. Então, a divisão do orçamento segue a mesma ideia de antes, 80 para depilação, 20% para os outros serviços. E aqui, nos outros serviços, continuaria a mesma estrutura que a gente roda hoje. A diferenciação seria aqui na parte de depilação. Então, aqui na parte da depilação, a gente vai dividir em duas etapas, em duas campanhas, na verdade. Uma é focada mais na distribuição de conteúdo. E aí a ideia é a gente não pegar somente os conteúdos que a gente tem vindos da franqueadora, mas montar algumas estruturas de conteúdos bem focado em depilação a laser, para que as pessoas para que elas possam ir avançando na etapa de consciência e a gente conseguir convencer, quebrar objeções, falar sobre os diferenciais, falar sobre vantagens, falar sobre o malefício dos outros métodos de depilação. Então, entregar mais detalhes para essas pessoas que a gente normalmente impacta direto tentando vender, impactar essas pessoas com um trabalho de marca. Então, daqueles 80% que a gente definiu para depilação, 30% iria para essa distribuição de conteúdo. O público seria impactado por essa campanha de distribuição de conteúdo seria o público frio. Então, hoje é o principal público que a gente usa para vendas. Não que a gente vá deixar de utilizar ele para vendas, mas a gente passa a utilizar ele aqui na distribuição de conteúdo. Aqui eu até botei um raio menor, então hoje a gente roda, né, mulheres de 20 a 45 anos, um raio de 25 quilômetros, 20, 25 quilômetros, e aqui o foco era a gente pegar um raio um pouco menor para estar distribuindo em maior volume para as pessoas que estão mais próximas à unidade. Então, isso nos ajudaria a ter uma certa facilidade na conversão, porque é muito mais fácil a gente ter uma objeção da pessoa para ir até a unidade se ela estiver mais longe do endereço da unidade. Então, o foco aqui seria impactar pessoas um pouco mais próximas. E aqui lembrando que os 10 quilômetros são de raio, então não é de distância, né? Se a gente for pegar aqui um raio de 10 quilômetros, muitas vezes a pessoa vai ter que andar quase 30 quilômetros ah, na estrada, no asfalto e na rodovia para chegar até a unidade. Aqui o foco seria, então, como eu falei, uma trilha de conteúdo sobre depilação. Problemas que a depilação a laser resolve, os resultados, mostrar para essas pessoas o antes e depois, pode ser da parte daquela pele que é escurecida, pode ser até casos de foliculite, né? Obviamente que a gente vai ter que tomar muito cuidado a forma como a gente expõe isso, mas a gente pode utilizar esses casos também. O custo de dinheiro e tempo que as pessoas que não utilizam a depilação a laser acabam tendo, os problemas dos outros métodos, como eu falei antes. Aqui eu listei só o básico mesmo das coisas, dos conteúdos que mais me vieram à cabeça, assim, meio que em grupos, né? Então, essa seria o foco da distribuição de conteúdo com 30% do orçamento de depilação. Na campanha de vendas, aí a gente separaria 70% daqueles 80 que vão para depilação e a gente a gente deixaria dividido nesse seguinte esquema aqui. Deixa eu só passar esse, porque o remarketing é o último. Mas aqui o foco seria utilizar basicamente os mesmos criativos para todas as etapas aqui, mas o que a gente focaria? A mesma ideia ali de reduzir um pouco a quilometragem, então impactar pessoas que estão mais próximas. Público frio, né? Mulheres de 20 a 45 anos, 10 quilômetros é raio. Claro que isso aqui tudo é validação. A gente testa e verifica se ele vai funcionar melhor ou não. Então a gente prioriza os vídeos que já estão performando. Claro que agora a gente está num momento que a gente está precisando de vários vídeos novos. Então ah, não tem muito como reaproveitar isso. Minha ideia para reaproveitar melhor esses vídeos que já performaram são para outros públicos. Só que esses outros públicos também são questões de teste. Antes e depois com CTA para enviar mensagens. Então, aqui, como é o foco em vendas, todos aqui terão CTA, a chamada para ação, né?
para envio de mensagem. Então, priorização dos vídeos que já performaram, antes e depois com chamada para mensagem e depoimentos com chamada para mensagem. Aqui, público morno, então, pessoas que engajaram, pessoas que viram o vídeo, seguidores, esses a gente considera como um público morno. Vídeos com melhor performance, todos esses aqui também têm chamada para ação. Deixa eu até puxar para cá, mas todos esses têm chamada para ação de envio de mensagem. As promoções da franqueadora, então, o foco seria a gente trazer, já que o público aberto para as promoções, ele já não está tendo uma performance legal, a minha ideia é a gente trazer as promoções especificamente para pessoas que já conhecem a marca, já engajaram, tá? Então, anunciar isso para público morno e público quente, que seria um público de remarketing, que depois a gente vai passar ali. Mas, então, as promoções da franqueadora com chamada para ação para mensagem, sendo as promoções ali pode ser em vídeo, pode ser em imagem, mas usar mais para público morno e quente. Depoimentos também com chamada para mensagem, antes e depois com chamada para mensagem. Aqui o último público que a gente usaria, esse aqui é um público menor, então por ser menor e sendo um negócio local, ele é mais arriscado, porque a gente acaba tendo é uma- tá nichando demais o nosso público, tá segmentando demais o nosso público. Mas aqui tende a ter pessoas um pouco mais qualificadas. Então, é teste que a gente pode fazer, obviamente, com uma verba bem pequena, teste por poucos dias ali, no máximo 5, 7 dias, para a gente validar isso. Então, o foco desse remarketing aqui seria o público quente, pessoas que enviaram mensagem para os canais da unidade e quem visitou a landing page da unidade. Para essas pessoas, a gente anunciaria mais promoções, depoimentos e antes e depois. Todos eles com chamada para ação para mensagem. Então, sempre que tiver dentro da campanha de vendas, a gente vai utilizar essa chamada para ação para mensagem. Claro que acontece alguns casos das campanhas de mensagem elas acabarem não chegando ou tendo um gargalo muito grande ali em não chegar esses leads para esses leads que estão mostrando lá no gerenciador não chegarem no WhatsApp. Então, em alguns casos, a gente vai fazer alteração disso, ao invés de usar uma campanha de mensagem, utilizar uma campanha de cadastro. Que algumas unidades a gente já está tendo que fazer isso. Então, a estrutura seria basicamente essa. A gente já fez algumas mudanças ali dentro das campanhas, focando em aumentar esse volume. A ideia é a gente concentrar muito o orçamento em poucas campanhas que estejam trazendo resultado, né? Porque hoje a gente tem o início do mês sempre com bastante teste, e isso acaba nos prejudicando nesse início, principalmente, porque tem uma boa quantidade de verba alocada em testes, tanto de novos vídeos, porque muitas vezes de um mês para o outro baixa muito a performance dos vídeos que já vem performando, e aí entra também junto questão de teste de promoções que vem da franqueadora, né? Então é o período de maiores testes agora, início do mês, mas a nossa ideia é testar o mais rápido possível, com o mínimo de verba possível, e aí passar grande parte do orçamento para essas partes mais validadas e manter e concentrar esse orçamento, em resumo. Tá? Daí qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a estrutura da estratégia, qualquer ideia, até sobre conteúdos, ou alguma mudança que vocês tenham como sugestão. Aqui eu acabei não botando público de bairros e tal, porque esses públicos tendem a performar por um tempo muito pequeno e depois já cai muita performance. Botei esse mais aberto porque historicamente é o que mais performa para nós. Mas qualquer sugestão que vocês tiverem que a gente possa estar ajustando aqui, até fazendo algum teste específico, aí é só nos passar para a gente fazer esses testes.